O Futebol Clube do Porto, a equipa de Sérgio Conceição, deslocou-se ontem à noite ao estádio António Coimbra da Mota para defrontar a equipa do Estoril Praia, equipa de Ivo Vieira. O jogo chegou ao intervalo com a derrota do Futebol Clube do Porto por 1-0 e depois não tivemos a segunda parte da partida por falta de condições de segurança na bancada a norte do Estoril Praia. Por isso vou falar e vai ser só a minha opinião sobre a primeira parte do Futebol Clube do Porto, aquilo que a equipa de Sérgio Conceição fez dentro das 4 linhas. Algumas alterações no 11 da partida. Sérgio Conceição escolheu os seguintes jogadores: José Sá na baliza, lado direito tivemos Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Reias e Felipe, depois Danilo na sua posição de pivô defensivo, Herrera atuou à frente como número 8 e depois tivemos na direita Ricardo Pereira, na esquerda Layun e na frente Marega e Aboubakar. Foi uma primeira parte muito má da equipa de Sérgio Conceição, não só pela derrota ao intervalo, mas também porque não estavam a sair, o jogo do Porto não estava a fluir, como já vimos em jogos anteriores. Vamos então falar do que é que o Porto fez na primeira parte, partindo de trás para a frente, uma primeira fase de construção em que nós já sabemos que Danilo desce através do seu corredor mais central e faz aquela linha de 3 jogadores com Reias um pouco mais à esquerda, Felipe mais à direita e Danilo preenchia aquele corredor central. E isto o que é que fazia? Fazia com que os laterais tivessem liberdade para dar profundidade. Na esquerda, Alex Telles e na direita, Maxi Pereira. Depois, Herrera era aquele jogador que procurava sempre o jogo entre linhas, à espera de receber a bola e dar início a uma segunda fase deste Futebol Clube do Porto. Destacar já nesta primeira fase de construção, quando o Maxi e Alex Telles davam a largura ao jogo do Futebol Clube do Porto. Reparem que tanto Ricardo Pereira como o Layun estavam quase na linha dos dois avançados, Marega e Aboubakar. Muito diferente de quando está em campo Corona e Ibrahim, que vão mesmo para o corredor central para criar algum desequilíbrio ao adversário. Neste caso, tanto Layun como Ricardo Pereira, na minha opinião, mal posicionados, o que depois acontecia que o Futebol Clube do Porto, não tendo uma linha de passe, começava a esticar o jogo, fazendo um jogo mais direto. A bola depois, quando saía daquela primeira fase de construção, Danilo subia um pouco no terreno, no corredor central, e depois no lado direito Ricardo Pereira era o jogador que fletia um pouco para dentro e soltava o corredor a Maxi Pereira. Neste exemplo era Maxi que abria no lado mais à direita e utilizava o corredor para a sua profundidade e sua verticalidade, enquanto Ricardo Pereira ficava em situações ou posições mais interiores. Depois reparem que Herrera era o jogador também naquela parte central que estava sempre à procura de uma linha de passe. Essa linha de passe nunca foi dada com segurança e o Futebol Clube do Porto acabava por esticar o seu jogo. Portanto, na direita, Maxi Pereira era o jogador que dava a profundidade e dependia daquilo que o jogo também solicitava para esta equipa do Futebol Clube do Porto. Quando o Maxi não conseguia subir no seu corredor mais à direita, era depois Ricardo Pereira que dava a largura à frente de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto. Aqui Ricardo Pereira está num movimento de aceleração. Reparem que Aboubakar também descia para tentar receber bola, enquanto Marega ficava um pouco mais fixo, e aqui uma troca posicional de Herrera com Danilo. Herrera também descia porque não estava a conseguir pegar no jogo do Futebol Clube do Porto. Herrera descia e depois Danilo subia um pouco, ou seja, havia aqui uma troca posicional. Reparem onde está Layun, eu pus uma rodinha a vermelho. Layun colava-se em demasia
à linha da frente do Futebol Clube do Porto, o que depois iria sentir falta de jogadores no corredor central num jogo mais interior deste Futebol Clube do Porto. Portanto, o exemplo aqui está em Ricardo Pereira, que era o homem na direita que dava a largura à frente de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto. No lado esquerdo, os comportamentos deveriam ser idênticos, ou seja, Lyon tinha que vir para movimentos interiores e soltar o corredor para Alex Telles, e isso não aconteceu porque Lyon nunca procurou o jogo interior do Futebol Clube do Porto e colava-se muito à linha ofensiva do Futebol Clube do Porto. Ou então Lyon deveria abrir a frente de ataque mais à esquerda do Futebol Clube do Porto, e Alex Telles ou fazia um apoio recuado ou entrava através de movimentos mais interiores. O setor esquerdo, ou seja, a parte mais esquerda do Futebol Clube do Porto, não funcionou em relação à parte mais à direita, em que Ricardo Pereira ainda foi aparecendo através da sua velocidade, ou Maxi também através da sua verticalidade e profundidade através do corredor mais à direita. Se o corredor da esquerda não funcionou, o corredor central não estava a funcionar porque Herrera não conseguia pegar no jogo, e o lado direito ia funcionando o quanto basta. Ou seja, o perigo que o Futebol Clube do Porto criou foi através de futebol direto, jogo direto, com as investidas individuais de Marega, criando algumas oportunidades de golo. No corredor central, muito confuso, ou seja, um aglomerar de jogadores do Futebol Clube do Porto que não ajudava ao seu jogo interior. Reparem no posicionamento de Herrera e Danilo, muito juntos, muito no setor mais central, em que depois coloquei, na minha humilde opinião, coloquei um tracejado a verde. Ou seja, nesta situação, quando o Reis tem bola, Danilo não pode estar ali naquela situação mais central, teria que dar 5 ou 6 passos atrás, recuar e oferecer uma linha de passe. Quando Aboubakar desce da sua posição e vai invadir quase a zona de Herrera, Herrera teria que se deslocar, libertar essa zona para que Aboubakar pudesse receber jogo, e Herrera sairia dessa zona e ia para uma parte mais à frente, mais central do corredor. Portanto, imaginem que esta grande dificuldade em que Lyon também não tem quase um posicionamento porque está muito próximo de Herrera e Aboubakar, e mais aberto na esquerda tínhamos Alex Telles. Portanto, vocês estão a imaginar esta grande dificuldade de posicionamento na primeira parte do Futebol Clube do Porto frente ao Estoril, e o Porto nunca conseguiu fazer aquele jogo que nós já vimos em jogos anteriores. A estrutura tática é a mesma, os comportamentos e princípios de jogo do modelo de Sérgio Conceição são os mesmos, mas os jogadores são diferentes. Uma grande diferença em jogar com Brahim e Corona em relação a Lyon e Ricardo Pereira. E aí o Futebol Clube do Porto perdeu porque jogadores diferentes, qualidade de jogo muito diferente. Um Porto sem bola também pressionava mal, um Porto pressionava muito em cima, uma pressão alta, mas ocupava mal a zona onde teria que anular as investidas do Estoril Praia. O Estoril saía sempre a jogar com um passe para o corredor central. Aqui Aboubakar e Marega estão na pressão, e principalmente Marega não deve pressionar nesta altura o guarda-redes. Porquê? Porque senão o guarda-redes vai sair a jogar com grande facilidade. Há 3 jogadores do Estoril para 2, em que o jogador mais à direita abria o seu jogo e aquele jogador aparecia no corredor central fazendo um 3 para 2, e o Estoril saía sempre a jogar. Reparem que Danilo está numa posição mais ofensiva e Ricardo Pereira chegava sempre muito tarde à pressão do elemento mais à esquerda da linha defensiva do Estoril Praia. O Porto não conseguia roubar bola no primeiro terço da equipa do Estoril Praia, e depois obrigava a descer um pouco, a juntar as linhas, e defendia num 4-4-2. Marega e Aboubakar ficavam na frente, e depois Lyon e Ricardo Pereira desciam através dos seus corredores laterais, formando uma linha de 4 médios com Herrera e Danilo. Era um Porto com 4-4-2 a defender sem bola, porque não conseguia roubar, não conseguia nem sequer incomodar a primeira fase de construção do Estoril, mas depois
baixava as linhas e fazia um 4-4-2. Um Porto muito confuso, um Porto que não teve aquela qualidade que estamos habituados a ver aos últimos jogos do Futebol Clube do Porto. Maxi e Ricardo Pereira foram funcionando o quanto baste, mas Alex Telles e Lyon não se entenderam naquele corredor esquerdo, muito por culpa de Lyon, que nunca soube se posicionar da forma como Brahimi, por exemplo, se posiciona e da forma claramente que Sérgio Conceição quer que o jogador se posicione. Depois Danilo e Herrera, também um jogo muito confuso, cada um a pisar o palco um do outro e também nunca se entenderam, fazendo aquela ligação depois para a terceira fase, a fase da finalização. Com isso, o Futebol Clube do Porto começou a esticar jogo, nunca vi as rotinas dos pontas de lança a fazerem os movimentos de dentro para fora, vi muitas vezes Aboubakar a descer no corredor para receber a bola e a bola era diretamente colocada em Marega. Mesmo assim o Porto teve várias oportunidades de golo, não conseguiu marcar e chega ao intervalo a perder por 1-0. O golo do Estoril foi aos 16 minutos, através de um livre direto de Eduardo, com o pé esquerdo fazendo um grande golo, mas na minha opinião José Sá está muito mal posicionado, culpas no cartório para o guarda-redes da equipa do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, problemas na estrutura da bancada norte do estádio António Coimbra da Mota em Estoril, ou seja, várias fissuras apareceram na bancada, nas casas de banho em baixo na bancada há ali uma viga, um pilar que está quase a destruir, o que poderia causar que a bancada cedesse. Vários adeptos invadiram o relvado do estádio António Coimbra da Mota. Depois não percebi muito tempo para analisar a situação, as pessoas depois voltaram para a mesma bancada, depois informações que dizia que o jogo tinha condições, mais tarde não há condições, jogo interrompido, não houve segunda parte por falta de condições de segurança no estádio. E eu agora não sei como são as regras, não percebo muito das leis da Liga, não sei, acho que tem 30 horas para fazer essa segunda parte. Já vi também regulamentos que em caso de segurança a equipa da casa perde, é penalizada e perde os 3 pontos. Eu não sei o que é que se irá passar, resolvi fazer este vídeo para vos mostrar um Futebol Clube do Porto mal na primeira parte, mas mesmo assim criando oportunidades de golo. Por isso está aqui feito o meu resumo em relação a uma parte ontem do Futebol Clube do Porto frente ao Estoril. E aquilo que eu vos peço, vocês têm dado um feedback muito bom nestes últimos vídeos em relação às análises. Chegámos facilmente aos milhares de views e eu estou a gostar o vosso apoio, que é com aquele likezinho. Vocês imaginem, no último vídeo do Sporting temos mais de 1500 visualizações e nem chegamos aos 200 likes, ou seja, eu preciso, o canal precisa do vosso apoio e ao carregar no like, vocês estão a apoiar aqui o canal Joga Simples, porque o like depois vai mexer com o algoritmo do YouTube e vai trazer mais gente ao canal. Quem não é subscrito neste canal Joga Simples, em baixo tem o botãozinho vermelho, subscrevam o canal e estejam atentos aqui às análises do Joga Simples, à nossa Liga NOS, às equipas da nossa Liga NOS e futuramente vamos começar com a Liga ou os campeonatos no Brasil em relação ao nosso Cruzeiro. De resto, Otinha, muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples e o assunto aqui é futebol. Viva o futebol, viva o nosso futebol nacional.